Graça e paz, meus irmãos. Estamos diante do nome poderoso, nome eterno, nome formoso, maravilhoso, nome sublime sobre todas as coisas, o nome de Cristo Jesus, o nome do nosso Deus poderoso. Nós vamos orar nesse instante, vamos ficar de pé, vamos nesse momento buscarmos a sua presença para a nossa vida. Pai querido, obrigado, Deus, por estarmos diante de Ti mais uma vez nessa noite. Obrigado por Tua presença, obrigado, Senhor, pelos Teus cuidados sobre a nossa vida. Aqui viemos Te render graças, reconhecendo, ó Deus, as Tuas benesses sobre nós, Teus benefícios derramados, ó Deus, sobre a nossa vida, dia após dia, Senhor, a todo tempo, e também em mais um momento nesse dia de domingo, Senhor. Obrigado pelo suprimento físico, suprimento espiritual. Obrigado, a Deus, porque o Senhor tem achegado o nosso coração ante a Tua presença. E nessa noite aqui congregados nesse instante, queremos Te adorar e Te louvar de todo o nosso coração, ó Deus. Recebe o nosso culto nessa noite. Dirige, ó Deus, cada momento dele, para que chegue, Senhor, a Tua presença com um aroma suave, agradando ao Senhor, acima de todas as coisas, ó Deus. Quanto a nós, ó Pai, que possamos fazer, Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Permita-nos, ó Deus, que o tempo que estaremos presentes aqui, Senhor, possa realmente, ó Deus, trazer ao nosso coração esse entendimento e essa compreensão. Ao Te cultuarmos, ó Deus, cada vez mais, ó Pai, tenhamos o desejo, Senhor, e a sede de o fazer, para que, através da nossa vida, o Senhor, ó Deus, seja reconhecido, ó Pai, seja magnificado nessa nome. Dá-nos palavras de louvor nos nossos lábios, ó Deus, tanto quanto com relação às canções entoadas, ó Deus, quanto também a nossa oração de agradecimento e de louvor. Pai querido, fica conosco nessa noite, dirige-nos, ó Pai, nos guia, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Guia o nosso coração, ó Deus, ao cantarmos, ao entoarmos hinos, guia o nosso coração, ó Deus, ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor, para que a Tua igreja, Senhor, seja edificada nessa noite, para que o Teu povo que aqui se achega nessa hora, Senhor, possa receber, ó Deus, a Tua graça, a Tua bênção e a Tua orientação maravilhosa, que só o Senhor, através da Sua palavra, pode nos dar, ó Pai. Nos encomendamos a Ti, Senhor, nos achegamos a Ti em humildade nessa noite, reconhecendo, Paizinho, que todo o poder emana do Senhor para a nossa vida, e que somos dependentes e carentes dessa graça maravilhosa sobre nós, todos os dias da nossa vida. É o nosso desejo, é a nossa oração nesse instante, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvemos ao Senhor, queridos. Faça um convite ao seu irmão, diga a ele, louve ao Senhor nessa noite, agradeça a Deus a sua vida com canções, louve ao Senhor, exalte o seu santo nome. Ele é digno de todo louvor, toda glória, toda honra, toda exaltação. Louvado seja Jesus.
versículos 11 a 14, nós temos a seguinte menção de Paulo à igreja aos Romanos. Capítulo 13, verso 11 em diante, diz assim então a Escritura Sagrada: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Verso 12: Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências ou os seus desejos. Oremos ao Senhor, e abrindo nosso coração em sua presença, venhamos a examiná-lo, e se algum pecado está em nós, venhamos a confessar diante do nosso Deus nessa noite. Querido Deus, diante de Ti ainda, Senhor, continuando o nosso culto, nós, ó Deus, temos esse espaço de confissão quando examinamos o nosso coração e assim colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Conhecemos muito bem as nossas falhas, ó Deus. Conhecemos muito bem as nossas deficiências e quantas vezes falhamos contra a Tua presença. Nesta hora, nessa oração, crendo na graça, no perdão, crendo, ó Deus, no lavar regenerador de Cristo Jesus através do Seu sangue, viemos a Ti, Senhor, nesse instante, confessando os nossos pecados. Pai, perdoa-nos, ó Deus. Querido Senhor, nos purifique e nos santifica nessa noite, para que na continuidade deste culto possamos levantar mãos santas a Ti, Senhor. Abrir lábios purificados, ó Deus. Darmos o louvor que Tu mereces, ó Deus, provindo de corações lavados, regenerados no Senhor. Pai querido, faça essa obra, Senhor, mais uma vez na nossa vida, Senhor. O Senhor é justo, o Senhor é fiel. A Tua palavra nos ensina que se confessamos os nossos pecados, ó Deus, com sinceridade e em verdade, o Senhor nos purifica de todos eles. Pois sermos advogados junto ao Pai, que intercede constantemente pela nossa vida. E é nesta fé que nós, assim, ó Pai, fazemos essa oração. Tristes, sim, por causa do nosso pecado, mas felizes e alegres, porque recebemos tão grande graça, tão grande perdão, que emana da obra de Cristo para cada um de nós. Assim, orando a Deus, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, pedimos que o Senhor nos renove nessa noite, que o Senhor nos transforme, que o Senhor mude a nossa vida, porque sim, sabemos que dentro de nós tudo deve ser mudado, transformado, Senhor, e regenerado por Ti. Em nome de Jesus oramos assim. Amém, Deus. Peça ao Senhor nessa noite. Diga. Senhor.
Glória a Jesus. No meio do Mr. Bean fazendo um louvor. Glória a Deus. Como precisamos, verdade, do Senhor para todas as coisas. Não podemos viver em santidade. Não podemos usufruir do reino de Deus, estar no reino de Deus, se não formos de fato, de verdade, como diz a palavra, tabernáculo do Senhor, templo. A palavra de Deus fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por isso que Ele, como que diz, tabernaculou em nós, igreja, em mim e em você. Por isso que nós temos que ter sempre essa oração dentro do nosso coração. Preciso de Ti, Senhor. Sem o Senhor nada posso fazer. Nada. Glória a Deus. Amém? Essa canção que a gente vai fazer agora, que é de comunhão, é aquela canção que a gente faz bagunça. Bagunça santa, é claro. Então saia do seu lugar, cumprimente o seu irmão que está ao seu lado, pode ir o seu irmão que está lá atrás, cumprimente os visitantes. Estou vendo duas pessoas lindas aqui, que eram os meus vizinhos, o Cui e a Amanda. Que bom ver vocês aqui, queridos. Sejam bem-vindos, voltem sempre. Voltem sempre. Né, igreja? Está todo mundo sorrindo aí, que eu estou vendo. Voltem sempre. Bom ter vocês aqui. Vão lá, cumprimentem a Amanda, o Cui, duas pessoas maravilhosas. Que nós deixamos de ter vindo. Vamos ter que ir para o interior do interior agora para ver as figuras. Né, queridos? Beijo para vocês. E essa palavra, vou falar mais um pouquinho, bem rapidinho. Presta bastante atenção no que a gente vai cantar. Não é à toa que o Espírito Santo derramou essa palavra no coração do Daniel de Souza. Fica uma dica aqui, como diz, fica a dica, né, os catarinenses lá de Itajaí. Pesquisa lá no YouTube, Daniel de Souza. Esse pastor, querido pastor, ele tem 5 CDs antigos. 1995 o primeiro que ele lançou, chama-se Fruto do Espírito. Você quer as cartas apostólicas musicadas? Vai no Daniel de Souza, não tem erro. Lá você vai aprender sobre os frutos do Espírito através da música que fica gravada na nossa mente. A música tem essa função também, além de nos ajudar a louvar a Deus, ajuda a nossa memória. E aí essa música fala sobre isso, sobre sermos um jardim diante do Senhor. Obrigado por graça, por amor, enfim, vamos cantar aqui mais legal. So
todo sempre, né? Nossa comunhão não vai falhar no perdão de Cristo em nós e o perdão também pelos outros. Né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós vamos cantar mais uma canção, queridos, encerrando esse momento de louvor. Eu quero convidar você a estar nesse instante adorando ao Senhor com as suas ofertas, tá bom? Se vocês estiverem muito cansados, cansados na quinta, pode sentar-se. Porém, nós vamos cantar e vamos ofertar nesse instante, tá bom? Não tem preconceito aqueles que desejam sentar-se.
Louvado seja o Senhor. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esses dias, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Cada lar, cada irmão que aqui chegou, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, Senhor. Abençoe cada irmão, Senhor, que puder ofertar essa noite, Senhor. Aqueles que não puderam ofertar, Pai, querido, que o Senhor possa abençoá-los de igual forma. Fique conosco nesse culto, assim te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, queridos. A irmã Silvia se prepara para louvar o Senhor. Enquanto a irmã Silvia se prepara, eu quero agradecer a presença daqueles que nos visitam nessa noite, né? Além do culto, como falou o nosso irmão Alan, né? Eu acho, depois de muito tempo, eu acho que é o Rogério. Acertei? Acertei, é o Rogério, né? É o Rogério, sua esposa. Obrigado, queridos. É a Amanda, você falou? Amanda. Deus abençoe vocês e obrigado pela presença, tá bom? Também temos conosco, né, a Nicole mais uma vez. Deus abençoe, querida. Obrigado pela presença. A família da Cris já tem caminhado esses dias aí com a gente. Obrigado, Cris, pela presença também. E também os nossos irmãos, a Kátia, né? A Kátia e também a Alessandra. Obrigado, queridas, pela presença de vocês também. Já tiveram outro dia que eu estava de férias, né? Estão retornando, fico feliz. Agradeço a visita de vocês também. Fabrício também com a gente hoje. Fabrício, Deus abençoe, querido. Obrigado. Tá bom? O nosso irmão Leonardo já é da casa, né? Já tem caminhado uns dias, já vou parar de anunciar agora, tá? Já começa a ser frequentador, diferente dela, né? E também a sobrinha da Amandina está com a gente, né? Essa menina linda, filha do Del, Deus abençoe, né? Vocês aí, queridos, também. E eu acho que os demais já são da casa, né? Acho que os demais já frequentam o caminho aí conosco. Então, Deus abençoe a todos vocês. Aonde? Assim. Não estou entendendo. A Cirlei não está. Desculpa, Paulo. Obrigado, Daniel. É isso que vocês estavam falando, né? Eu não serei no Estado. Tá bom, queridos. Obrigado, tá bom. Obrigado, tá? Eu não serei. Infelizmente, então está bem de saúde, queridos, e vai então louvar o Senhor nesse instante, né? Mas vamos pedir a Deus graça pela vida dela. Uma coisa que fizeram me lembrar também, aproveitando, o irmão Manuel mandou um áudio hoje. Ele está bem, está em recuperação, um pouco de dores ainda, né? Principalmente para deitar e levantar, ele precisa de ajuda. Mas achei muito boa e melhor a voz dele hoje, no próprio áudio, né? Denotando realmente melhores do nosso irmão, e um abraço para a igreja. Então, fiquei um abraço para o Manuel, aos irmãos, e a gratidão também dele pelas orações. Vamos fazer o seguinte, meus irmãos, antes de orarmos pelas crianças, vamos orar também, agradecendo a Deus pela vida do Manuel. E temos orado aí, né, nesses últimos dias, pelo irmão César e pela irmã Negra. Né? São dois nomes aí que estão na nossa pauta, lista de oração, mas sabemos que tem outros irmãos aí que precisam da graça de Deus. Então, vamos fazer o seguinte, vamos orar todos juntos, mas aqueles que precisam de oração, fiquem de pé onde estão, nos seus lugares. Eu vou pedir ao presbítero Walter Silva a estar orando por vocês nesse instante. Muito obrigado.
presbítero Valdir, por favor, querido. Eu vou deixar o horário aqui que chegou até aqui já para a gente fazer essa oração, tá bom? Ele pede oração pela tia dele, Nela, que está internada em Joinville, né? Precisando da graça de Deus. Também na quinta-feira, a irmã Marlene pediu por sua mãe, continua internada. A irmã Marlene já saiu, tá bom, graças a Deus. Nós oremos por ela também, né? Oremos, meus irmãos, então, mesmo sentados, interceda, graças a Deus, pela vida desses que foram mencionados. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar na tua casa nessa noite, poder rever os irmãos, poder louvar o teu nome, poder, Pai amado, também daqui a pouco ouvir a tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque isso é a ação do teu Espírito nos nossos corações, Pai, nos conduzindo até esse local para glorificar o teu nome e para ser edificado na tua palavra nessa noite, Pai. Alguns irmãos, ó Pai, estão aqui e não estão bem de saúde, Senhor Deus, como a irmã Nega, Pai amado, outros irmãos que estão aqui presentes, precisam da tua restauração, Pai, precisam de cura, precisam, Senhor Deus, do alívio do seu sofrimento, e nós queremos colocar esses irmãos na tua presença nessa noite, diante da tua face, diante, ó Pai, da tua soberania, da tua grandeza, para que o Senhor possa estar restaurando, curando, sarando, Senhor Deus, as enfermidades desses irmãos, ó Pai. Olha para eles, ó Pai, com teu olhar de misericórdia e graça, para que eles possam obter de Ti, segundo o desejo dos seus corações, ó Pai, que é a saúde de volta, algo tão precioso para nós, ó Pai. Como é valorosa a saúde, Senhor Deus, quando ela mesmo vai embora, Senhor Deus, é que nós sentimos o preço que ela vale, Senhor Deus. Como é bom ter vida, como é bom ter saúde, Senhor Deus, e nós queremos que o Senhor nessa noite tenha misericórdia desses queridos irmãos que estão aqui conosco nesse instante, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, pela recuperação do presbítero Manuel, pela sua graça na vida dele, Senhor Deus, da maneira que ele tem caminhado, Senhor Deus, nessa última semana. Realmente ele tem estado melhor, Senhor Deus, tem se alimentado melhor, tem se fortalecido, Senhor Deus, e nós te agradecemos pela vida do teu filho, pelo cuidado que ele está tendo, Senhor Deus, e pedimos a completa restauração da vida dele, meu Pai. Cuida dele, Senhor Deus, renova as suas forças dia após dia, ó Pai. Ele diz que dia a dia ele sente a tua graça, dia a dia ele está vencendo, Senhor Deus, e que dia a dia essa graça de Deus se renove na vida do teu filho, Pai amado, para que ele possa completamente restabelecido voltar para a sua casa, para o seu trabalho, Senhor Deus, para a igreja do Senhor, continuar fazendo aquilo que ele sempre fazia, louvando o teu nome, pregando a tua palavra, orando, Senhor Deus, estando conosco, Pai. Cuida dele, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Os demais irmãos, aqueles que estão hospitalizados, como a tia do presbítero Hilário, Senhor Deus, toma ela também nas tuas mãos, toma a equipe médica que está cuidando, os enfermeiros, ó Pai, usa a medicina, Senhor Deus, como misericórdia e graça, Pai, para poder restaurar a saúde dessa mulher, ó Pai. Toma ela, Senhor Deus, nos teus braços, para que ela possa, Senhor Deus, ser restaurada completamente da sua saúde. Abençoa a sua família, Senhor Deus, e guarda cada um deles, ó Pai. Os demais irmãos, ó Pai, que nós já esquecemos o nome, ou que foram mencionados aqui nessa noite, nós colocamos todos diante da tua presença, Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus, usa da tua bondade para com a saúde desses irmãos, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, meus irmãos. Eu quero convidar então os júniores para vir à frente com a tia Fabiola. Onde estão os júniores e também, junto com eles, os demais professores e as crianças, né? Podem chegar, tá bom? Irmã Ilza, para fazer essa oração por eles, tá bom, querido? Por favor. Oremos, meus irmãos. Pai amado, Pai grandioso, louvado e engrandecido seja o teu nome santo, Pai. Muito obrigada pelas bênçãos recebidas, pela semana que passou, Senhor. Que a gente sempre sente a tua presença conosco, Pai, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, Pai. E também curando as nossas enfermidades, Pai. Agora, nesta hora, quero colocar a vida dessas crianças nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor abençoe os professores que vão passar a palavra para eles, Senhor.
cativamente dessas crianças a Ti, Senhor, para que elas possam ficar atentas à Tua palavra, Senhor. E dá sabedoria do alto aos professores, para que tenham paciência, Senhor, para cuidar dessas crianças, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Abençoa cada uma dessas crianças, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Olha, queridos, obrigado, irmã Neuza. Os irmãos abram a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6. Vamos, enquanto isso, abrindo a Escritura, a nossa meditação nessa noite. Mateus capítulo 6, meus irmãos. A gente vai ler alguns versos dentro do capítulo 6 e também alguns dentro do 7, tá? Mas não agora, né? Primeiro vamos orar mais uma vez. Pai, continua conosco também aqui, para que a Tua palavra, Senhor, chegue ao nosso coração e assim, ó Deus, instruídos por ela, sejamos todos edificados, ó Deus, glorificando assim o Teu nome. Abre o nosso coração, nosso entendimento e instrui, porque só o Senhor, ó Deus, pode iluminar, ó Deus, trazer luz à nossa vida e à nossa mente, para que possamos compreender a Escritura e assim aplicá-la, meu Deus, ao nosso coração e à nossa vida. Tão necessária a Tua palavra para que possamos ver os resultados, ó Deus, e as bênçãos do Senhor sobre nós. Por isso assim rogamos esse instante, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Irmãos, o Sermão do Monte, né, que é o sermão que pronunciado por Jesus, encontra-se registrado em Mateus, vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Se você observar, virar as páginas da sua Bíblia, você vai ter aí, acima, né, do verso 1 do capítulo 5, o início dele, quando diz o Sermão do Monte, começa pelas bem-aventuranças. Lá no capítulo 7, no final dele, antes do versículo 28, acima do verso 28, está escrito o fim do Sermão do Monte. Então, esses 3 capítulos da Escritura, principalmente aqui, né, do Evangelho de Mateus, embora encontrado esses textos também em outros evangelhos, vai mostrar para a gente um dos mais belos discursos de Jesus e também um dos maiores aqui registrado na Escritura, né? E ele traz muitos princípios para a nossa vida, né? Dá para estudá-lo como um todo, ele é material para vários estudos, né, ao longo da nossa caminhada, mas também podemos ler alguns textos e colher alguns princípios à medida que nós vamos lendo esses textos aqui do Sermão do Monte, né? Não só no Sermão do Monte propriamente dito, né, mas em toda a Escritura há um recurso de figura de linguagem que são metáforas, né? Metáforas são palavras que expressam significados de outras coisas para o nosso conhecimento e nosso entendimento a respeito de algo, de algum princípio. E a Escritura usa muitas metáforas, e aqui nesse texto nós encontramos algumas também, né, que nós vamos perceber depois, à medida que a gente for lendo esses versos que escolhi para a nossa meditação nessa noite. E a Bíblia tem outra coisa também, que nós encontramos também no Sermão do Monte, eu coloquei aqui só como ilustração, né, o 8 ou 80. Né? Você já viu essa expressão, né? Para o fulano é 8 ou 80, ou é tudo ou é nada, né? Não tem conversa nem meio termo e tal. Muitas coisas na Escritura são assim, ou é 8 ou 80. Um exemplo que eu vou dar é bem simples, também de Mateus, lá no capítulo 25, por exemplo, você não precisa abrir, mas no verso 33, Jesus fala dos cabritos e das ovelhas, quando ele diz que quando todos estiverem reunidos, ele vai então fazer o seguinte: vai pôr os cabritos à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Não há um outro termo, ou não há um outro meio, apenas esquerda e direita. Uns estarão de um lado e uns estarão de outro. A Escritura tem muito disso, né? Ou é 8 ou é 80. Não tem 3 vias. Apenas, nesse caso que mencionei, ou é um lado ou é o outro. E na Escritura a gente vai encontrar muito disso, em vários aspectos. Só não quero dizer mais exemplos para a gente entrar no nosso texto e da própria Escritura ter esses exemplos para o nosso coração, né? Mas vamos lá, para não ficar tão só nesse exemplo, as próprias parábolas também fazem isso. Existe o filho obediente e o filho desobediente. Existe o servo bom e o servo mau. Existe o filho mais moço e o filho mais velho. Na parábola, por exemplo, o filho pródigo.
Nós vamos encontrar sempre a Escritura está trabalhando, né, nesse paralelo, mas de contraste um com o outro, sempre apontando um lado, um caminho, ou um outro lado e um outro caminho, nunca um terceiro. Né? Então, para a Escritura é assim. Até se pensarmos, né, num futuro próximo, céu e inferno, não tem outro meio. Ou é céu ou é o inferno. Né? Não existe uma terceira via, só existem dois locais no que concerne esse sentido pós-morte. Então a Escritura vai falando muito sobre isso, vai trabalhando sobre isso, e que Jesus também trabalha algumas dessas metáforas, mas sempre assim em contraste uma com a outra. Né? Eu gostaria de usar essas passagens que vamos ler para nós pensarmos alguma coisa relacionada à nossa vida por inteiro. Eu já vou explicando à medida que vou fazendo a leitura. Então a primeira metáfora que nós encontramos, né, está no versículo 22 e 23. As primeiras metáforas, uma vez que existe no próprio texto uma série de figuras de linguagens. Né? Diz assim então, capítulo 6 de Mateus, verso 22 e verso 23, diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. A primeira metáfora, né, é da luz e das trevas. Mas aqui nesse texto, embora Jesus tenha usado a luz, né, lá no capítulo de número 5, por exemplo, versículos 14 a 16, né, que os discípulos são a luz do mundo, né, lá também ele já usa essa metáfora da luz, aqui ele vai mencionar luz e trevas. E uma das coisas interessantes desse texto é que ele diz assim: se os teus olhos forem bons. E depois então no outro verso: se porém os teus olhos forem maus. E essa luminosidade ou essa negritude estão em decorrência dos olhos. Dos olhos. E quando eu estive pensando nesse texto, para nós pensarmos um pouquinho nessa noite, eu estive fazendo uma relação desse texto com aquilo que nós somos, com aquilo que eu e você somos na nossa essência, no nosso caráter, no nosso eu, aquilo que é mais íntimo em nós. E a maneira como a gente enxerga a vida e olha as coisas, isso tem uma relação muito grande a respeito de como a gente pensa, seja a respeito de outra pessoa, a respeito do próprio Deus, a respeito da vida, a respeito da igreja, a respeito das experiências da nossa existência. Como a gente enxerga as coisas, e isso é feito a partir de quem eu sou, realmente traz significados à minha existência. O texto diz: se os meus olhos forem bons, o meu corpo será luminoso. Não o corpo físico, a carne será luminosa ou a carne será escura, mas aquilo que eu sou. Se nos meus olhos, se a maneira com que eu vejo as coisas, se na minha essência, no meu ser, eu vejo as coisas com bons olhos, realmente haverá luz na minha vida. Se eu vejo as coisas com maus olhos, se a minha percepção é escura, é negra com relação a pessoas ou a vida como um todo, certamente a minha existência não será realmente uma existência em luz prazerosa ou benéfica. Pelo contrário, será uma existência que faz com que, no decorrer da caminhada, eu não tenha sobre mim realmente aquilo que pode me fazer uma pessoa de bem e também feliz nas coisas que eu percebo e nas coisas que eu enxergo. Então, de uma certa forma, e claro que podemos escolher vários princípios, porque o texto não é só isso, ainda temos mais coisas nesse próprio versículo, mas pensemos o seguinte, que há uma referência de Jesus para com o nosso ser mais íntimo. Como é que nós somos? Como é o nosso caráter? Como é que nós enxergamos as coisas? Como é que nós enxergamos as pessoas e a própria vida? Vou dar um exemplo, né, para a gente poder pensar um pouquinho. Nós não só somos o que somos por questões de personalidade, que muitas coisas estão conosco, vêm em nós desde o nosso nascimento, né? Algumas são inclusive cargas genéticas.
A gente é o que é também por carga genética, mas nós somos o que nós somos hoje, você pode pensar no seu hoje, pelas experiências que você teve. Eu vejo e percebo, você certamente também, que muitas decisões de pessoas são por causa da experiência que tiveram. E é por isso que às vezes temos decisões diferentes, porque a minha experiência foi diferente da do outro. E o outro vai tomar decisões baseadas nas suas experiências, naquilo que ele é hoje, transformado pela existência da vida. Quer ver um exemplo, né, mais prático, mais claro? Pessoas que tiveram más experiências relacionais tendem a ver o relacionamento com desconfiança. É só você pensar em alguém, por exemplo, vou usar o relacionamento conjugal, que é mais fácil, que foi enganado de alguma forma, pode vir a ter, não é que é 100% assim, mas pode chegar no relacionamento, às vezes, com um pouco mais de desconfiança. Principalmente se está sozinho, vai voltar a se relacionar. Já fica com um pouquinho de medo, ou pé atrás, que a gente diz, né? Por causa de um relacionamento, de uma experiência. Ainda mais se foi mais de uma experiência negativa, né? A pessoa vai ter, muitas vezes, um pouquinho de dificuldade de relacionar-se. É assim que pessoas, inclusive, às vezes, acho que talvez já mencionei aqui como exemplo, mulheres têm dificuldade no casamento por causa de experiências, né, relacionadas ao passado com sua família. Tem dificuldades em relacionamento. Questões que ficam marcadas psicologicamente, no subconsciente às vezes, e que permitem, né, que elas tenham uma impressão do relacionamento por causa da experiência que tiveram. E essa experiência começa a fazer parte do seu ser. E é aquilo que a pessoa é agora. E ela às vezes acaba enxergando o relacionamento não com bons olhos, mas sim com os olhos da desconfiança. Então a maneira como a gente enxerga as coisas realmente traz significados para a nossa vida. Trouxe um outro exemplo, mas não longe desse que mencionei. Alguém logrado nos negócios, por exemplo, tem mais chance de não acreditar numa sociedade posterior, ainda que pareça sadia. Já vai entrar com desconfiança, porque foi logrado em algum negócio financeiramente. Então já tem uma má experiência. E aí pensando assim, talvez não nos negócios, talvez não no relacionamento, talvez você já tenha tido uma experiência no passado, independente de mal ou boa, e essa experiência marca a sua vida. E a partir do momento que você vai sendo construído, você vai tomando decisões a partir de como você é hoje, a partir do seu ser, a partir do seu caráter, a partir daquilo que você é. E tirando o exemplo, né, que foi dado por mim mesmo na questão da vida, pense no próprio Deus e no seu relacionamento com o Senhor. Você está sendo forjado e construído à medida que você tem moldado com Deus e com a sua palavra. E o que você é hoje é parte, né, das suas experiências com o Senhor ao longo da vida. E a maneira como você enxerga o seu relacionamento com Deus, a sua vida com o seu irmão, o seu ministério para com a igreja, tem muito a ver com o que você é, seja com relação à sua personalidade, mas também com aquilo que você teve de experiência ao longo da sua vida. Pessoas, por exemplo, que tiveram um ministério, uma experiência mal sucedida, têm mais dificuldades em desenvolver ou de continuar desenvolvendo o ministério. Aí é que está a chave do negócio. Quando nós compreendemos que isso é uma possibilidade, nós precisamos começar a enxergar as coisas com outros olhos, se os nossos olhos não veem as coisas como boas. A enxergar o ministério, sim, como uma dádiva divina. A enxergar, sim, um relacionamento como um presente de Deus. A enxergarmos, né, o relacionamento, como foi cantado aqui, de irmão para irmão, que inclusive é intermediado, né, pelo perdão, não só de Deus sobre a gente, mas de nós para conosco mesmo, faz com que eu possa viver a vida de comunidade de uma forma sadia e conforme, inclusive, claro, a vontade de Deus. Como eu vejo as coisas, aquilo que eu sou, aquilo que eu entendo no meu coração a partir da minha própria natureza e pela experiência, faz com que eu enxergue as coisas de forma boa ou não tão boa assim. Observe isso. Observe que muitas vezes, né, é uma questão de foco do nosso coração, de como a gente enxerga as coisas, de como você vê a igreja, e como você vê o próprio Deus. Para alguns, Deus, por exemplo, é aquele que supre todas as necessidades e fez curso de contabilidade, né, para nos tornar apenas pessoas mais bem de vida à medida que a vida avança.
Para outros que reconhecem o perdão de Deus no seu coração, entendem que Deus realmente é o Salvador. É aquele misericordioso e gracioso que veio sobre nós, trazendo o perdão para uma restauração completa de uma comunhão com Ele que durará para toda a eternidade. Alguns estão buscando em Deus as coisas desse momento. Outros sabem que, embora muitas promessas do aqui, há muito de Deus para a vida do amanhã. Há muito de Deus para a vida do depois. Então venhamos a refletir no nosso coração e entendermos na nossa alma que nós precisamos cuidar de como nós vemos as coisas, de como está sendo a nossa alma trabalhada, de como as experiências estão influenciando o nosso ser, de quem eu sou hoje, de quem eu me tornei, de que pessoa eu me fiz, para que realmente eu tenha uma vida a partir do meu ser, que chegue à presença de Deus, de forma que o agrade, de forma que eu seja um instrumento nas suas mãos, de forma que eu veja a sua obra, né, com amor e com ternura, de forma que eu enxergue o meu irmão como ele é, uma preciosidade de Deus também ao meu lado. A maneira como nós enxergamos fará diferença no demais que vou discorrer ainda agora sobre o que a gente faz também. Pense consigo mesmo, por isso a necessidade de você cuidar do seu coração. Cuide da sua vida, cuide da sua alma, das experiências que você tem, cuide do seu ser perante o Senhor. Importa também, né, que temos, importante termos, o nosso interior sempre transformado, sempre mudado. Importa a nossa essência, o nosso coração, o profundo da nossa alma, iluminados pelo Espírito Santo de Deus. A sua alma, a sua vida, o seu ser é extremamente importante. Se bem cuidado, poderá sim trazer à sua vida as grandes bênçãos de Deus que tanto buscamos, tanta alegria e felicidade, não passageira, mas real e eterna nos nossos corações. Aquilo que você é importa. Por isso que a Escritura vai dizer sempre, para nós sermos transformados, renovando a nossa mente, mudando o nosso comportamento, mudando a nossa vida por inteiro. Mude a sua maneira de enxergar as coisas. Pense nisso. Mude a sua maneira de ver as coisas. Às vezes duas pessoas têm uma mesma circunstância, ou circunstâncias parecidas, ou as mesmas olham o mesmo objeto, ou uma mesma situação, e ambas vão exprimir pensamentos diferentes, opiniões diferentes, porque a maneira com que nós enxergamos as coisas fará diferença naquilo que nós obtemos como resultado da nossa vida. Muito bem, depois aplico de forma geral, mas passemos a segunda metáfora, de Jesus no texto. Verso 24 apenas. Os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, diz o texto, porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, diz o texto. Nesse segundo ponto, quero fazer uma relação desse texto com aquilo que nós desejamos, não mais agora daquilo que nós somos, como fiz no primeiro, mas daquilo que nós desejamos. O texto fala claramente dos desejos do nosso coração, daquilo que a gente faz com a nossa vida, daquilo que permeia quais são os nossos planos, os nossos objetivos, os nossos sonhos. A qual dos dois senhores estamos servindo a nossa vida? Mais uma vez é 8 ou 80, ou agrada um e ama o outro, ou vice-versa, ou devota-se a um, aborrece o outro e vice-versa. Não há um meio termo, há apenas duas condições dos dois senhores, apenas duas condições. Ou se faz uma coisa ou se faz outra. Isso tem uma relação muito grande com o nosso íntimo, com o nosso ser, mas no sentido daquilo que nós almejamos no nosso coração. Para o que estamos colocando a nossa mente, a nossa vida, o que arrazoamos, o que pensamos, o que se vê como propósito ao longo da nossa vida no nosso coração. Aquilo que permeia as nossas ideias e nos faz pensar, numa segunda-feira de manhã, num domingo à tarde, ou em qualquer outro horário do dia. Agora não é o meu caráter, o meu íntimo, mas aquilo que aflora a partir dele e faz com que eu comece a pensar uma série de coisas.
coisas que vêm à mente, às vezes não desejadas ou desejadas, mas faz um conjunto, né, dentro do nosso pensar, e é isso que o texto mostra para nós. Aquilo que eu almejo, aquilo que eu tenho como objetivo, aquilo que eu tenho como propósito, aquilo que eu tenho como razão, o motivo da minha vida, vai me levar a uma coisa ou a outra, nunca as duas ao mesmo tempo, e também nunca uma terceira via ou outro caminho, mas a uma das duas coisas. Há dois senhores na nossa vida. Não há dois senhores, né? Mas há dois senhores na existência desse mundo. Melhor assim. Qual é o nosso Senhor? O que governa a nossa mente? O que governa os nossos pensamentos? O que governa os nossos planos? O que é que faz nos levantar pela manhã? O que é que nos leva a proceder como nós procedemos? A dizer o que nós dissemos? A correr atrás do que nós corremos? O que é que literalmente, verdadeiramente dirige o nosso coração à medida que nós vamos andando na nossa vida? Quem dirige o nosso pensar? Eu já falei, né? Não é nada contra riquezas, embora o texto de Jesus mencione isso, né? Falei de riquezas, não na sexta que passou agora, mas na retrasada, explicando que o dinheiro ele é neutro, ele não é benéfico nem maléfico, mas que o nosso coração o torna um instrumento de malefícios ou de benefícios para a nossa vida. Não são as riquezas propriamente ditas, mas as motivações do nosso coração que fazem com que sirvamos a um Senhor ou ao outro Senhor. Logo, precisamos andar nesse mundo, precisamos trabalhar, angariar, construir, zelar pelo construído, cuidar da nossa casa, conquanto também no intento relacionado ao material. Mas ao mesmo tempo que cuidamos, ao mesmo tempo que trabalhamos, ao mesmo tempo que angariamos, ao mesmo tempo que os nossos recursos crescem, e é justo isso de crescer os recursos, que tenhamos sempre o pensamento e o coração no Senhor das nossas vidas, que é Cristo Jesus. Que não somente o nosso ser veja as coisas de uma forma iluminados pela palavra de Deus, mas também aquilo que se vai no nosso coração, no nosso pensamento, esteja também sempre debaixo da tutela de Cristo Jesus, da tutela de Deus e o seu propósito para a nossa vida. Porque se somos e pensamos conforme a graça de Deus sobre a nossa vida, certamente não terá como ser diferente. Resultados decorrentes disso virão sobre a nossa vida. Terceiro lugar, capítulo de número 7, agora, versículos 13 e 14, as duas estradas, diz o título. Nós vimos primeiro a luz e as trevas, que são contrastantes entre si. Agora vimos anteriormente os dois senhores, e então as duas estradas nesse momento. Não só estrada, mas observe que tem uma porta aí, essa porta também é uma metáfora. Diz assim o texto: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Quantos caminhos nós temos? Dois caminhos. Não tem terceiro caminho, nenhuma terceira via. Há somente dois caminhos, duas estradas nessa metáfora, né? Porque se pensarmos quantos caminhos existem no sentido cristocêntrico, né? Vamos dizer assim, só um caminho, Jesus, um caminho para o Pai. Mas no decorrer da nossa vida, ao final dela, temos duas estradas, que não começam exatamente lá, começam na existência do agora, começam aqui, nesse momento. E essas duas estradas, ao serem mencionadas por Jesus, têm uma relação com o caminho que nós percorremos, ou seja, com a nossa jornada da vida. Se primeiro tinha uma relação com o nosso ser, depois com o nosso pensar, agora vem a prática de fato, o trilho que nós escolhemos para a nossa jornada.
As decisões que nós empregamos na nossa vida que fazem com que, além de pensar, façamos isso ou aquilo. Decidamos por esta coisa ou por aquela outra coisa. Venhamos a percorrer essa jornada e essa caminhada, ou venhamos a percorrer este outro caminho. Que caminho temos percorrido ao longo da nossa jornada? Jesus faz uso dessa metáfora. Ele fala que há porta, uma estreita e outra larga, mas não é porta assim, como a gente pensa nos próprios dias nossos, Eram portais que passados se davam a uma estrada essa, vou dar um exemplo geográfico, que ligava uma cidade a outra. Saindo do portal havia uma estrada, por exemplo. É um portal, E ele diz que é um portal estreito, é um portal largo, e de conformidade com esses portais há uma estrada estreita e uma estrada larga. E Jesus usa essa metáfora para discorrer os dois caminhos que alguém pode transcorrer ao longo da sua jornada. E é claro, nós sabemos por alusão que o caminho estreito é aquele relacionado a uma caminhada com Deus na vida. É aquela caminhada quando nós temos no nosso coração o desejo, e não só isso, também o praticamos, a vontade de Deus na nossa vida. Quando nós abrimos, às vezes, mãos dos nossos próprios gostos e desejos, para trilhar os gostos e desejos de Deus. Quando nós abrimos mão da nossa própria pessoa, para que possamos, em Deus, servi-lo, atuando inclusive no crescimento também de outras pessoas. É quando eu deixo um pouco do meu tempo para dedicar esse tempo a Deus, seja talvez em particular em oração, ou quando eu extraio tempo para poder dedicar-me a outra pessoa. É quando eu realmente sei que deve ser feito, eu faço. Quando eu sei que deve ser feito e eu não faço, eu sou pelo caminho mais espaçoso, o caminho que me é mais confortável, o caminho que não me exige, o caminho que faz com que eu possa viver os meus próprios gostos e a minha própria vontade, sem nenhuma regra, sem nenhuma instrução divina, sem nada que faça com que eu venha a realmente dedicar-me para serviço do Senhor. Porque muitas coisas são lícitas. A questão não é se o que eu faço é sempre errado. Não, a gente faz muita coisa boa, mas nem sempre vai me levar pelo caminho com Cristo. Há muitas coisas lícitas que nós podemos fazer, mas às vezes nos afastam de Deus. Certamente você já sentiu aquele sentimento, Sentiu aquele sentimento, é redundante, mas não tem problema. Às vezes você pensa assim, poxa, eu preciso realmente orar mais a Deus, eu preciso estar na igreja, eu não tenho ido mais na igreja. Você percebe como você começou a fazer outras coisas e você começou a tomar outros caminhos, começou a ter outros hábitos, começou a realizar novas coisas e deixou o caminho que realmente pode conduzir você a resultados especiais e maravilhosos. Não estou falando de salvação, Você pode pensar, o caminho da perdição e da salvação, apesar de ter citado o céu e o inferno, mas como exemplo anteriormente, na introdução, não estou falando disso. Estou falando de caminhos que nos levam mais próximos do Senhor, a termos mais intimidades com Deus, e há caminhos que não nos levam a essa condição. Há caminhos que não nos levam a essa vida com o Senhor, a andarmos com Deus. E só nós, no íntimo do nosso coração, podemos perceber quais pegadas estamos trilhando, quais caminhos estamos percorrendo, o que estamos fazendo da nossa vida, quais decisões estamos tomando dentro de um mundo, que cada vez mais abre as portas para que a estrada seja larga. Não larga só para o inferno, que pode ser para muita gente, mas para os próprios cristãos, larga no sentido de viver uma vida cristã, alguns dizem pós-pandemia, mas vamos dizer também pós-moderna, e dentro dessa sociedade que não ama Deus. E já falei, que muitas coisas são lícitas, estão dispostas na sociedade para que nós venhamos a ocupar o nosso tempo e a nossa vida com essas coisas, mas são caminhos que nos levam muitas vezes ao desagrado do Senhor sobre a nossa vida. Portanto, o que nós fazemos é extremamente importante para que venhamos a ter comunhão com Deus, a recebermos de Deus as suas bênçãos e a herdarmos, claro, futuramente também conciliado a isso, um dos maiores presentes que o Senhor nos dá, que é os céus. Pois bem,
uma vez pensando no que é o nosso ser, ou como está o nosso caráter, pensando quais são as coisas que permeiam o nosso coração e mente, observando quais são os passos que nós estamos trilhando na nossa vida, vejamos o que Jesus falou a respeito dos resultados com relação a isso. No capítulo 7, no versículo 24 em diante, até o 27, nós temos agora os dois fundamentos. Primeiro, trevas e luz. Depois, dois senhores. Depois, dois caminhos. E agora, dois fundamentos. E diz assim então a Escritura: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Observe o exemplo de Jesus, as metáforas que ele usa, e a história contada fictícia de dois homens construtores. Um edifica a casa sobre a rocha e outro edifica a sua casa sobre a areia. A mesma tempestade, de igual intensidade, vem sobre essas duas casas. Claro, a que construiu sobre a areia veio ao chão em ruínas, porque não havia fundamentos. A que foi construída sobre a rocha, claro, um fundamento firme, fez com que, apesar da tempestade, ao terminar a tempestade, essa casa fique de pé, firme, estabelecida como ela foi construída. E Jesus faz essa comparação a dois tipos de pessoas: aqueles que ouvem e praticam, e aqueles que ouvem e não praticam. Observe no texto, os dois ouvem. O problema não é de audição, o problema não é de conhecimento, o problema é de colocar em prática aquilo que foi ouvido. Um faz, outro não. Um muda o seu foco, muda o seu olhar, muda a maneira que enxerga as coisas, molda o seu interior, transforma-se na sua vida, é transformado pelo Espírito Santo, cria caráter, tem um ser totalmente estabelecido conforme as bases da Escritura na sua vida. Ele começa a servir não a dois senhores e nem tampouco a um senhor, mas sim aquele que é poderoso e tem cuidado de todas as coisas de sua vida. E ele começa a trilhar o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da misericórdia, o caminho do amor de Deus, o caminho do serviço divino. E Jesus diz que esse que ouviu, praticou e colocou a sua vida a serviço de Deus, conforme a Sagrada Escritura, é como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E vindo as tempestades, que podemos comparar sim a todas as intempéries da vida, sejam emocionais, financeiras, relacionais, materiais e muitas outras coisas, até mesmo às vezes espirituais, nas tribulações que nós sofremos, ainda assim a nossa vida estará de pé, cuidada por Jesus, porque a nossa alma está baseada em tudo que nós somos, pensamos e fazemos na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Mais uma vez, Jesus usa metáforas e mostra o resultado de um homem transformado, de uma mulher transformada. Mais uma vez a palavra faz diferença entre aquele que é e o que não é. Mais uma vez a palavra não deixa dúvida e não cria um terceiro caminho, porque ela não faz isso. O terceiro caminho é criado por nós mesmos, nas nossas elucubrações, nos nossos pensamentos, nas nossas imaginações, e que Deus dará um jeitinho no final, e a palavra é 8 ou 80. Lá naquele dia todo mundo vai estar reunido, cabritos para cá, ovelhas para cá, e haverá uma divisão. E a palavra de Deus é assim, meus irmãos. Diante de uma sociedade, que eu já falei muitas vezes, que não respeita a palavra, diante de um mundo que cada vez mais nos insere a uma série de questões que são relacionadas ao contrário dos princípios da palavra de Deus, é necessário realmente mudarmos o nosso coração, o nosso ser.
estarmos nutrindo pensamentos e propósitos na nossa vida que se encaixem perfeitamente no plano de Deus para nós, e assim trilharmos o caminho da paz, trilharmos o caminho do Evangelho, andarmos com os pés calçados com a mensagem da salvação, e assim podemos realmente colhermos os resultados na nossa vida tão almejados por nós, na nossa família, nos nossos relacionamentos, na nossa vida pessoal, no trabalho também sim, nos nossos investimentos sim, para aqueles que são empresários, na vida das pessoas que nós amamos, nos filhos que chegaram ou ainda vão chegar, nos netos, porque temos uma igreja cuja geração mais envelhecida, tem netos também, alguns bisnetos já. Então nós temos muitas coisas a ganhar e a receber de Deus, se olharmos as palavras de Jesus. E veja que ele diz assim, eu gosto dessa parte, ele diz: aquele que ouve estas minhas palavras. Ele não diz aquele que ouve as palavras, ou a palavra, ou a Bíblia. O Novo Testamento nem tinha sido escrito ainda, E também algumas coisas ele não tinha falado, era o começo do ministério de Jesus, era o Sermão do Monte, por isso é no capítulo 5 ainda de Mateus. E ele faz referência àquilo que ele disse aqui, no capítulo 5 ou 7. Olha, aqueles que ouvem estas que eu disse agora. Aí você pensa, eu estou dizendo que não é para ouvir as outras? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que em apenas ouvir estas palavras do Sermão do Monte, você já estará em muito adiantado na obediência à palavra de Deus. Porque dentro do Sermão do Monte existem tão profundos princípios que só em praticá-los realmente você terá cumprido toda a Escritura. E é claro que tem muitos ensinamentos ainda no decorrer do demais que vem com as palavras de Jesus e com as próprias palavras dos apóstolos e escritos posteriores que formam o Novo Testamento. Mas só o Sermão do Monte já é suficiente para a nossa vida se enquadrar diante daquilo que Deus determina como propósito da nossa existência, e colhermos as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu olhar, o seu ser? Como é que está dentro da sua alma? Como você é? Quem é você? Quem é você? Você já olhou para si mesmo e perguntou: quem sou eu? Dentro de uma perspectiva bíblica, claro, divina. Não apenas uma pergunta ao Léo, Uma pergunta realmente sincera, que concerne a você e ao Senhor, a sua vida em Deus. Quem você é? O que está se passando no seu coração? O que está vindo na sua alma? Quais pensamentos você tem? Qual é o seu propósito para o dia de amanhã, para o ano que vem? O que você tem na sua vida, no seu coração? O que é mais íntimo e mais escondido e penetra profundamente no seu coração? E você pensa nisso para a sua vida. O que você quer da sua vida? E por último, o que você está fazendo agora? O que você está trilhando? Quais decisões você está tomando? Eu ouvi outro dia uma frase interessante, que a vida não é um teatro, portanto não há ensaios. E é uma realidade. Não dá para ensaiar para amanhã ser melhor. Você está vivendo hoje, e é hoje que você vai aplicar em todas as suas forças aquilo que você sabe que realmente vai produzir resultado no dia de amanhã. E é por isso que nos reunimos constantemente, aqui na igreja também, para podermos falar dessa Escritura, que é para justamente, cada vez que nós estivermos andando, já à beira do caminho, voltarmos ao centro dele. Por isso a palavra nos relembra, ela nos instrui, ela nos aconselha, ela chama a atenção de novo. E aí vamos pegar outro texto aqui, e vamos lá na frente, e ela vai dizer: irmãos, façam isso, olha, recebam a Cristo, olhem para isso. E de novo: ah não, mas esse texto já, algumas vezes já lemos, vamos para outro. Irmãos, olha, a Escritura, a palavra, a vida eterna, o caminho. Sempre nos orientando, porque Deus sabe que nós precisamos todos os dias da nossa vida. É fácil sair do caminho, mas somente no caminho. Somente com Cristo, somente com Deus ao nosso lado, realmente podem vir as tempestades, e o nosso coração estará de pé, e a nossa fé estará estabelecida, e a nossa esperança não será abalada,
e a nossa convicção maior, todo o nosso coração de amor em Deus, estará firme e sóbria perante Cristo Jesus. Só assim. E foram esses os resultados que Cristo mencionou quando alguém ouve as suas palavras, Sermão do Monte. Embora muitos outros textos teria ele, eu não mencionei aqui. Resumindo apenas nessas metáforas, pegando e aproveitando quando elas vieram caminhando em duplicidade. Luz e trevas, dois senhores, dois caminhos, dois fundamentos. Que Deus nos ajude e possamos então, mudando a nossa vida, pensarmos no nosso coração e assim, já, hoje mesmo, não esperar nem pela manhã, com a vida mudada, aguardar as bênçãos de Deus resultantes de uma nova decisão no nosso coração, resultantes de realmente uma entrega real, verdadeira ao Senhor das nossas vidas, Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos orar nesse instante, então, feche seus olhos um pouco. Feche seus olhos, faça um exame do seu coração. Como anda o seu ser, os seus pensamentos e os seus caminhos? Tenho certeza que resultados todos nós desejamos na nossa vida e coração. E Deus é tão maravilhoso, fiel e justo, que ainda assim, apesar das nossas imperfeições, Ele tem derramado muitas graças e bênçãos. Mas isso pode crescer ainda mais na nossa vida. É só nos apegarmos a Cristo Jesus. É só escolhermos a melhor parte. É só nos debruçarmos aos pés do Salvador. É só dizer ao nosso coração: quero mais de Deus, quero andar com Cristo, quero andar com o Senhor na minha vida. Pai querido, obrigado, Senhor. Agradeço-te por tua igreja, pelo momento desta noite de podermos, ainda que brevemente, mas falarmos um pouquinho, Senhor, desse sermão do Senhor Jesus extremamente profundo. Pai querido, obrigado pelas palavras dele que trazem princípios, ó Deus, grandiosos sobre a nossa vida. Princípios esses, ó Deus, que se examinados, que se, ó Deus, buscados e praticados, produzirão na nossa vida milagres maravilhosos e tremendos, ó Deus. Trarão ao nosso coração alegria indizível, produzirão na nossa alma forças, ó Deus, excepcionais. Trarão sobre nós, ó Deus, desejos especiais de louvar a Cristo, de exaltar o seu nome, de servir o Senhor e de deixar de olhar um pouquinho para essa vida do aqui e agora, para concentrarmos também um pouco mais na vida com Jesus, não só aqui, mas também no porvir. Por isso, ó Deus, examinando o nosso coração, reconhecemos que algumas coisas nos faltam. E sabemos, ó Deus, que pelo nosso próprio esforço, ou somente Ele, não é possível, Senhor, angariarmos no nosso coração as forças necessárias para construirmos a nossa casa sobre a rocha. Rocha essa, inclusive, Senhor, mencionada no Antigo Testamento como o próprio Deus, em algumas metáforas lá utilizadas. Rocha que é Cristo, rocha que é o nosso Senhor e Salvador. Queremos construir as bases da nossa vida, Senhor, não na areia do pecado, não nos lamaçais da injustiça, Senhor, e da iniquidade, mas queremos, meu Deus, nesse instante, firmarmos a nossa fé naquilo que tudo pode, no Senhor da glória, o nosso precioso pregador do Sermão do Monte, Cristo Jesus, naquele que é Senhor, naquele que é Salvador, naquele que é eterno, naquele que vive para sempre. Pai querido, permita-nos, ó Deus, que embora sim precisamos, os irmãos trabalharão amanhã cedo, Senhor, terão muitas decisões a tomar, algumas burocráticas, algumas relacionadas com a empresa, outras, ó Deus, com relação a escolas de filhos, e muitas outras coisas necessárias, ó Deus, para a nossa existência. Sim, que venhamos a fazer com esmero, porque é necessário, com exemplo, Senhor, com testemunho, porque isso é lícito, e isso faz parte da nossa fé e do nosso compromisso contigo.
mas em cada uma dessas decisões, em cada um desses feitos, ó Deus, em cada uma dessas realizações, o coração realmente possa lembrar-se das palavras de Jesus, não das minhas, Senhor, mas das tuas. Os irmãos sejam desafiados também nessa oração também a poderem ler capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o sermão completo do monte, e assim, meu Deus, assumir um compromisso contigo, e hoje mesmo, ao chegar em casa, amanhã pela manhã, durante a semana e a sua vida, viverem, ó Deus, os princípios da tua palavra prescritos também aqui, Senhor, para que a tua igreja cresça, Senhor, para que o teu amor resplandeça sobre os teus filhos, para que a bênção chegue em cada casa, e mesmo, ó Deus, que haja alguma tempestade, se saiam vitoriosos com a graça do Senhor sobre as suas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, nesta hora se oramos e colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Sei com os irmãos, sei com os nossos visitantes, sei com a tua igreja nesta hora da noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Louvamos, meus irmãos. Todo sempre, né? Mas antes da bênção, da nossa oração final e bênção, passar os avisos da semana aos irmãos, não sei projetar ainda, me fazendo um favor, ensaio do coral, sempre às 20 horas de segunda-feira aqui no templo. Terça-feira, meus irmãos, começa a oficina Dorcas, né? Teve de recesso até essa semana, e agora então na terça-feira, às 14 horas, aqui no Salão Social, já começam os trabalhos manuais das mulheres, né? Se você tiver tempo e desejo, faça uma visita, né? Com certeza vai ser bem recebido pelas mulheres ali, vai poder conhecer os trabalhos que são confeccionados ou irão recomeçar, e assim, quem sabe, você possa participar também. 20 horas, nossa reunião de oração aqui no templo. Quarta-feira, a SAF vai se reunir à noite, aqui 20 horas, né? Eu coloquei lá culto DIN, é o Dia Internacional da Mulher. Então a SAF estará promovendo um culto aqui à noite, tá bom? E todas as mulheres estão convocadas e os homens convidados a participarem, né? Pensar juntos, louvando ao Senhor, tá bom, queridos? Em homenagem às mulheres, e vamos parabenizá-las nesse dia, né? Vamos trazê-las ao templo, ok? Então
está ali? Volta lá um pouquinho, fazendo favor. Você, mulher, é nossa convidada especial, nossa convocada especial, acho que é errado ali, para participar do culto que acontecerá quarta-feira, dia 8 de março, às 20 horas, ok? Aqui no templo. Quinta-feira, então, também o nosso culto aqui semanal. Lembrando que nós estamos aí para a terceira palavra da cruz, né? Vamos então, mais uma vez, explanar esses temas. Depois, sexta, nossa reunião do conselho, aqui na sala do conselho aqui em cima, às 20, e também a nossa escola dominical, às 9 horas da manhã, indo para a lição 9 da nossa revista. E à noite, eu acabei esquecendo de passar para os irmãos ali, anotaram? Nós temos também o nosso culto de Santa Ceia, né? Quando nós entregamos as primícias e também os nossos dízimos ao Senhor, ok? Então são esses aí os avisos da nossa semana, tá bom, queridos? Eu não trouxe ainda, mas semana que vem já trago para fazermos as inscrições, inclusive, do nosso encontro no último domingo no Parque Aquático Zacarias. Então o conselho autorizou, estamos fazendo esse encontro e vamos então ter um domingo ali, vamos passar o dia juntos, tá bom? A gente já ganha um descontinho pequeno do parque e o conselho vai dar ainda um desconto aos primeiros pagantes, tá? Aqueles que, se você quiser, já traga dinheiro no domingo que vem, né? Sem esquecer, claro, de trazer o seu dízimo. Mas você pode já, então, anotar o seu nome no domingo que vem, pagando antecipado. As primeiras pessoas que fizerem sua inscrição, que pagarem sua inscrição, vão ter ainda um abatimento maior do conselho, ficando o preço por menos da metade do preço que é lá. Vai ser R$30 se você sim fizer, tá bom? Será R$30, e nós vamos passar um dia no parque. Já é bem conhecido pela maioria dos irmãos da igreja, a gente leva alimentos, lá junta tudo, né? Faz o nosso café da manhã, temos lá uma pequena meditação e louvor, e depois também a gente tem o nosso almoço lá, né? E ainda sobra o café da tarde, e ainda sobra para os irmãos trazerem para casa, né? Então é sempre um dia muito gostoso. Então prepare-se, dia 26 de março, é isso, o último domingo, dia 26? Obrigado, Bertão. 26 de março, então, o último domingo do mês, tá? Nós estaremos então lá pela manhã já, bem cedinho, para aproveitarmos também, não só a comunhão entre nós, mas também as atividades do parque. Tá bom, queridos? Então prepare-se para estarmos juntos, né? Para estarmos tendo esse momento de comunhão. Já fazia 3 anos, por causa da pandemia, que não fazíamos. Estamos retornando, então gostaria que você aproveitasse a estarmos juntos. Vamos falar. A gente sempre faz culto no dia do domingo. Aí tem menos gente, está todo mundo cansado, aquela coisa toda, né? Tem mais gente faz, porque às vezes vem visitantes e tudo mais, né? Que não é comunicado, então a gente sempre faz. Tá? Então tem culto nesse dia sim, tá bom? A gente está junto também aqui à noite, aqueles que desejarem e puderem, mas estaremos louvando ao Senhor aqui também. Tá? E a gente perdoa os que não conseguem pelo cansaço, né? Então vamos ficar de pé, queridos, vamos encerrar o nosso culto. Lembrando que nós temos o nosso cafezinho ali atrás, então vai embora, dê um pulinho ali, né? Conversa com alguém, tá bom? Os nossos visitantes são convidados também a tomar um cafezinho com a gente e ali então receber um abraço dos irmãos, tá bom? Pai querido, obrigado, Senhor. Leva a tua igreja em paz aos seus lares, também aos nossos queridos visitantes, que tenham uma semana de alegria, de paz, uma semana caminhando sob a tua palavra, Senhor, e sob a tua vontade, para que as bênçãos do Pai Celeste sejam redundantes, ó Deus, sobre a vida de cada pessoa aqui presente que ouviu ao Senhor essa noite e assim guardou no seu coração aquilo que deve fazer, as decisões que deve tomar também a partir de agora, Senhor. Que uma vez assim mudando as suas vidas, mudando, Senhor, o seu pensamento, o seu coração, o seu caráter, o seu ser, o seu caminho, Senhor, recebam tudo aquilo que provém do alto das tuas promessas para a vida de todos aqueles que estão caminhando com o Senhor, caminhando segundo a tua vontade. Que assim seja sobre a vida do teu povo e também da tua igreja. No mais, meu Deus, rogamos sobre a vida dos irmãos, ó Deus, as tuas bênçãos através dessa bênção apostólica. Queridos irmãos, que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vocês, sobre a vossa casa e também sobre todos os irmãos crentes espalhados sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Dê um abraço aí, seu irmão. Desejo aí uma boa semana.